E o assunto continua sendo Campeonato Piauí Sub-20. Estou recebendo aqui nos nossos estúdios Emerson Matheus, técnico de futebol super mega experiente. Emerson, é um prazer estar recebendo você aqui no nosso Esporte Antares, aqui na TV Antares, na TV Santos Piauí também. Eu queria que você destacasse esse novo desafio, disputar um Campeonato Piauí Sub-20, porque tudo indica que antes são 11 equipes, mas 2 se destacarão, mas dessa vez não. 11 equipes que estão realmente sendo favoritos ao título. O que é o Campeonato Piauí Sub-20, Emerson? Bom dia. Um bom dia ao Sidney, a todos vocês de casa. Na verdade, Sidney, para vir para cá, eu pensei 2 vezes, né? Fazer até uma abertura aqui de chave. Porque se sair de uma equipe profissional, onde você já está acostumado para vir para uma base, é meio complicado. Então, a primeira coisa que eu perguntei para eles é o que é que eles pretendiam. Queriam revelar ou ganhar, né? E aí, depois dessas conversas, a gente veio para cá e vi que o futebol piauiense evoluiu muito, né? Hoje você vê 11 equipes disputando um sub-20, onde as equipes se estruturaram, né? Com seus treinadores, com suas comissões técnicas, com estrutura, enfim, de clubes. Então eu vejo que vai ser um campeonato bastante disputado, né? E aonde vai revelar muitos atletas para as suas equipes profissionais. Ô Emerson, o torcedor que está nos acompanhando agora, os nossos telespectadores, possa até ficar se imaginar, numa equipe profissional e voltou para o sub-20, e sem contar que você também estava trabalhando fora do país. Estava em Portugal e depois voltou para o Brasil. É verdade, porque eu estava, na verdade, no Mato Grosso, né? Eu disputei o Mato Grossense e já estava para voltar para Portugal novamente, agora em setembro, né? Então, como eu gosto muito daqui e as pessoas que estão na frente do Teresina são pessoas que eu gosto, que têm uma visão empresarial muito boa, e eu vi que a evolução deles vão acontecer de uma forma ou outra, aí eu vim dar a minha parcela de contribuição, né? Sabemos que trabalhar com um time profissional é totalmente diferente com a base, né? A base você precisa saber qual é o respaldo que esses atletas têm, de onde eles vêm, qual foi a formação dele, qual o lastro que ele tem de entendimento técnico, tático, enfim. Então é muito mais complicado você trabalhar com a base do que trabalhar com uma equipe profissional. Pois é, e esse é o último estágio, é daqui que sai direto para o profissional. Tem jogador que pode parar nessa posição, nesse último estágio, ô Emerson? Muitos. É que eu digo para eles o seguinte, eles estão em cima de um muro, aonde eles pulam para o profissional ou pulam para o amador ou encerra a carreira deles, né? Então nós temos muitos atletas hoje, eu estou falando com você do Teresina, muitos atletas remanescentes do Sub-17. Certo. Né? E aí eles trouxeram algumas peças com 18, 19 anos, mas até você encaixar todas essas peças requer tempo. Porque você, como eu falei, você não sabe o lastro que esses jogadores estão vindo, o que eles fizeram no passado. Então vocês têm que trabalhar muito a parte técnica, porque tática é pouca coisa, porque muitos meninos não têm o cognitivo elevado. Então vocês têm que ter muito cuidado, trabalhar a parte técnica, e a psicológica é principal, né? Que você vai induzindo eles a acreditarem neles, a acreditarem no trabalho, e aí aos poucos você vai dando alguma noção da parte tática. Quando você vê que o atleta, ele realmente teve uma base boa, que ele assimila o que você quer, você aí já coloca um pouquinho mais de carga. Mas na maioria, no seu geral, você tem que ter muito cuidado para que você não exija muito mais do que o seu atleta pode te dar. E dá para destacar que esse ano, né, desde o ano passado, mas esse ano está mais forte em relação aos grandes empresários, às grandes empresas. Nós temos o Armstrong e o Ari no Teresina, nós temos o Dr. Edson no CAP, o Jackson no Piauí Esporte Clube, o empresário João Santo Claudino no Fluminense, entre tantas outras equipes. Mostra uma estrutura diferente para esse sub-20, ô Emerson. Não, mas era isso que faltava no futebol profissional. E base, se falar que estão juntos, são pessoas que administram empresas, né, que sabem ter um poder de administração, e trazer pessoas vinculadas que têm raízes no futebol. Aí você junta a teoria com a prática, e aí seguir o caminho junto. Então eu vejo com bons olhos os clubes aqui do Piauí, aonde eles estão muito organizados, né? E hoje todo mundo sabe que o futebol hoje, ele vamos colocar assim, é dinheiro em pó. Se vocês fizerem uma coisa muito bem feita, organizada, transparente, o retorno vem de imediato. Você vê muitas pessoas hoje, cantores,
ex-jogadores estão tudo apostando no futebol. Verdade. Então, eu acredito que o estado do Piauí, que é um estado rico de valores, eu sempre disse isso aí, tem muitos atletas de qualidade que, se for bem lapidado, bem trabalhado, eles automaticamente vão alcançar clubes de Série A do Brasil e até de fora do país. Mas como é que foi a pré-temporada do Teresina? Pelo menos 2 amistosos com equipes profissionais você teve, que dá para fazer um termômetro de como vem o Teresina para o Sub-20. Justamente, é o que eu falei para vocês antes. Eu peguei uma equipe que tinha atletas do Sub-17 e tinha peças que nunca tinham jogado aqui. Então eu tive que identificar as qualidades técnicas dele, tivemos que aprimorar a parte física e depois, por último, a parte tática. Fizemos amistosos 3 com equipes da idade, onde que eu vi que não era um parâmetro para nós, né? E deixamos os 2 últimos jogos com equipes profissionais, que foi contra o Fluminense e com o Altos, onde a gente pôde ver realmente a qualidade dos nossos atletas e a assimilação que eles tiveram e vão botar em prática no jogo de estreia no dia 27. E tem um ponto que chama a atenção, Emerson, em relação ao Sub-20, porque hoje os jogadores que disputam o Sub-20 são jogadores já considerados rodados também. Não atuaram só no Piauí, atuaram no futebol cearense, futebol baiano, sergipano, enfim, já rodaram tanto, até fora do país. É verdade, mas só que essa gama de atletas que estão vindo aqui, isso é uma crítica construtiva, porque a mídia, eles olham muito a mídia. Né? E, na verdade, a realidade é totalmente diferente com o que a gente passa na mídia, nas redes sociais. Então, vem uma juventude boa, porém com defeitos, de achar que sabe demais, que entende disso, que entende daquilo, mas quando você conversa com eles, a parte teórica, você vê que eles ainda falta muito conteúdo, mas é uma camada de atletas talentosos, que se eles tiverem essa última etapa de lapidação, aí os clubes que assim fizerem vão ter muitos lucros e não vão perder tantos atletas assim. Dentro do que você está frisando aí, quais são os principais cuidados que uma comissão técnica deve ter nesse último estágio dos jogadores? Principalmente a mais importante é a psicológica. Saber com quem ele anda, aonde ele mora, ver as condições também que ele tem em casa de alimentação, porque tudo isso interfere no psicológico e no desempenho dos atletas. Então, os clubes precisam conhecer mais os seus atletas, dar oportunidades para que eles possam crescer culturalmente, tomando curso, estudando, vendo vídeos e, principalmente, o passar, né? Nós passarmos experiências vividas para a qual eles se depararem no dia a dia deles e já terem realmente uma noção mínima ou média de como deve se comportar nessas situações que possa venha ser vivida por eles. Olha, e o que o Hermes Matheus está falando aqui, o técnico do Teresina, é fundamental, porque eu lembro que eu entrevistei um treinador uma vez que estava no Flamengo e tinha 2 jogadores no Flamengo de base arrebentando. E ele não dava oportunidade para esses jogadores no profissional. E eu o questionei numa entrevista. E ele foi bem enfático a responder: Sidney, eu estou aqui para dar a tática e a técnica, a tática para os jogadores, e não para ensinar. Aonde que ele quis chegar? Que o jogador está arrebentando no sub-20, mas não está pronto para o profissional. E aí ele disse que eu posso queimar essa etapa do jogador. E tem jogador, como tu frisou agora há pouco, psicologicamente não está preparado para isso. Na verdade é o seguinte, eu falo muitas pessoas, né? Não é dizendo que a Europa é melhor que o Brasil de forma alguma, mas que eles lá, eles trabalham muita tática. Eu digo para eles, muitos atletas, até de renome, que saem do Brasil para Europa, eles têm uma dificuldade grande de se adaptar logo no início. Você vê que eles ficam ainda, né, passando algumas dificuldades, porque a parte tática hoje é fundamental. Né? E é o que eu digo, vocês precisam conhecer os seus atletas. Por exemplo, no Teresina tem atletas que moram aqui, que não tem condições, que isso aí, Ari, ele faz um trabalho muito bem de triagem, que não tem condições de se alimentar. Foi o que ele fez, levou o atleta para os alojamentos, onde a gente pode acompanhar a alimentação, uma dormida, entendeu? A obrigação que os jogadores entendam que, para eles produzirem dentro de campo, esses fatores extra tem que estar tudo em dia, alimentação, ele está bem de cabeça,
tem uma pessoa que esteja com ele sempre conversando, os exemplos que eles estejam vendo do lado dele sejam exemplos bons, porque ninguém vai chamar ninguém para ir para uma igreja, para estudar, a gente vai sempre encontrar convites para coisas que não devem. Então isso aí a gente orienta eles o máximo, todos os dias eu converso com eles 20 minutos, meia hora, passando valores que eles têm que ter, dignidade, comprometimento, profissionalismo. Só assim nós vamos dar um start melhor para esses atletas, para que quando ele chegue no profissional, ele chegue nutrido de boas informações, bons trabalhos e que ele não tenha tanta dificuldade na mudança de categoria. Ô Emerson, muitas vezes o jovem, quando ele está numa equipe grande, como é o caso do Teresina, ele já fica a se pensar, já fica se vendo como um jogador estrela que vai disputar uma Série B do Campeonato Piauiense, uma Série A, pode vestir uma equipe de um time grande. Como é que é segurar a empolgação desse jogador para ele não se achar um maioral? Para dizer, olha, eu já sou o cara aqui, às vezes eu não escuto mais nem o treinador porque eu sou o bambambam. Ainda existem essas dificuldades, ainda continuam no futebol? E muito, e muito. Tem muitos, é como eu te falei, tem muitos meninos de 17 anos que ele até no andar dele parece que é um jogador que joga em time grande da Série A. A gente brinca, jogadorzão. Uma outra coisa que a gente procura muito é a aparência. Uhum. Eu não admito jogador que chegue de chinelo, de short rasgadinho, jogador que no campo tá com short enroladinho, parecendo que está de sunga. Tudo isso aí são exemplos ruins. Eles estão vendo nas redes sociais, eu digo isso aí. Nada acontece. Entendeu? Nós temos que seguir exemplos bons. Hoje, essa juventude, ele sabe de tudo. Uhum. Eles acham que ele sabe de tudo. Mas quando como é que a gente muda? Eu vou no quadro e tenho algum tema e peço para que eles venham me explicar. Aí eles não sabem, eu digo, olha, tá vendo que vocês pensam que você sabe uma situação e não é. Às vezes aí vou na prática e digo, olha, dessa forma é melhor do que essa daqui. Então a gente vai mostrando os atalhos do campo, vamos mostrando experiências que nós tivemos no passado, damos exemplos de atletas que estão hoje na atualidade, que estão arrebentando, e damos exemplos também de atletas que chegaram para arrebentar e não arrebentaram, ficaram parados no tempo. Então, são esses exemplos que a gente costuma estar falando com esses atletas e ainda digo para eles. Não é entrar aqui e sair por aqui, é entrar e prestar atenção. Uhum. Porque essa juventude hoje, elas são muito relapsas em relação a prestar atenção, ouvir e acatar as palavras de pessoas que estão no meio há muitos e mais anos. Ô Emerson, dentro do Campeonato Piauí Sub-20, antes a Federação de Futebol do Piauí usava os campos dos clubes. O Piauí Esporte Clube, a sede do River, Cefap, mas hoje não, Lindolfo Monteiro e Estádio Albertão. Tu, conhecedor, claro, você é um técnico experiente, eu se falo, um técnico internacional, mas dá para dizer assim, o teu jogador técnico pode ser prejudicado nos nossos gramados, que é uma bronca oficial, não só no profissional como no amador. Dizem, né, que o jogador joga em qualquer lugar. Uhum. Eu também acho disso, mas ele vai ter muito mais dificuldade, um jogador técnico tem muito mais dificuldade de jogar em campos ruins do que os outros que não são. Porque o domínio, um passe, isso interfere muito. Mas só que nós não podemos exigir, né, tapetes, né, que você vê, tem equipes que disputam a Série D e C que encontram campos realmente ruins. Se nós tivéssemos todos os campos bons, automaticamente a qualidade técnica ia sobressair muito mais. Mas, infelizmente, nós temos que viver a realidade e preparar os atletas para a realidade deles. Se o campo é ruim, você não vai ter muito tempo de dominar, de fazer uma finta, então você tem que ser um cara inteligente, aonde você vai trabalhar em 2 toques e usar a sua velocidade, a sua inteligência para se colocar de forma melhor, para que você possa ter a possibilidade de fazer o gol. Beleza, então, Emerson. Deixa eu agradecer a tua participação. Gente, eu conversei aqui com o técnico Emerson Matheus, técnico daqui do Teresina, vai estrear já no dia 27. Emerson, lembrando que as nossas câmeras e os nossos microfones estarão sempre à sua disposição e à disposição do Teresina. Eu te agradeço, Sidney, espero ter passado alguma coisa de bom. E assim que você precisar de mim, eu estou aqui à sua disposição para qualquer dia e para qualquer horário. Da mesma forma.